A morte é uma certeza. Mas aceitar a misteriosa vida no qual já sabemos o fim não é tarefa fácil. Quanto mais a gente vive, mais perto a gente está tal da morte. A sociedade brasileira não gosta de falar de morte. A gente precisa discutir sobre isso, falar dos nossos desejos, tratar isso como parte mesmo do nosso processo. Então a dificuldade que eu acho que o ser humano tem é que falta uma lógica para uma existência que não tem perspectiva depois dos 80, 90, 100 anos. É a vida, não tem o que você correr. Eu não falei para você que quando você nasce você já começa a morrer? Não, são as consequências de você viver um pouco mais. Eis o ciclo da vida: nascer, crescer e morrer. Sabemos disso, mas não queremos falar sobre isso. O que a finitude representa para nós? Por que é tabu falar sobre morte? Por que temos tanto medo dela? A gente precisa parar de ter medo de falar de morte. Essa, junto com a velhice, é outra certeza da nossa vida. E as pessoas ainda têm muito medo de falar sobre ela. O adulto jovem vai ser adulto maduro, o adulto maduro vai ser velho, e o velho vai ser o quê? Ele vai morrer, não tem mais. Então, eu acho que isso que é forte. É saber que não tem mais outra fase depois. Eu acho que ela faz parte, assim, a morte, quando você analisa, ela é algo que não é aceito dentro do nosso contexto como seres humanos inteligentes, capazes, criativos. Não é? A pessoa vive aqui uma vida cheia de tantas coisas, né? Relacionamentos, projetos, estudos. E quando você pensa que tudo vai acabar, isso não é lógico. Então a dificuldade que eu acho que o ser humano tem é que falta uma lógica para uma existência que não tem perspectiva depois dos 80, 90, 100 anos, alguns passam um pouco disso, mas poucos, né? Que nós esperamos viver aqui neste mundo, né? As pessoas têm conceitos diferentes com relação à morte, mas e algumas culturas elas têm mais serenidade com o fechamento do ciclo da vida, né? Porque a vida é um ciclo, tem começo, meio e fim. Então, a única certeza que a gente tem é que todos nós vamos morrer, né? Eu costumo dizer que é poético, é bíblico, mas não é uma poesia que a gente quer, né? Porque em Jó 14:11 fala: assim como as lagoas se secam e os rios que param de correr, enquanto o céu existir, todos vamos morrer. Ninguém quer saber dessa poesia. Mas se a gente procurar se informar mais, a ansiedade e o medo vão acabar, porque elas existem por esse motivo. Então, um dos motivos que eu acho que a sociedade não quer falar é por falta de conhecimento e medo, né? E preconceito. Eu penso que a morte para o ser humano, a partir do momento em que ele tem consciência que ele tem fim, acaba sendo muito desafiador você pensar sobre isso, porque adiar esse processo acaba sendo a meta principal e nunca se preparar para ele. A gente vai ter a visão oriental a respeito disso, a visão ocidental. Todo mundo diz que a visão oriental é mais evoluída, que a gente devia se inspirar, que a gente devia olhar para a morte de uma outra forma, mas a gente não nasceu lá, nós não fomos educados da maneira oriental, nós somos ocidentais, e a forma como a gente encara a morte é uma forma bastante primitiva.
como se você pudesse evitar que ela acontecesse. Ao passo que a única coisa que é possível de ser feita é você viver o seu tempo de vida de uma maneira plena, de uma maneira completa, de uma maneira comprometida, até que a morte chegue. Pensar sobre o nosso próprio fim pode parecer loucura e algo desnecessário, mas na verdade, nessas conversas silenciosas com o próprio eu, encontramos preciosidades. Para falar sobre morte, precisamos de uma dose de coragem para ficar diante do que nos é estranho, do que nos assusta, do que nos traz angústia. Medo, você tem medo de leão, por exemplo. Sou tão leão, então você tem medo de um leão, mas você não tem angústia, você tem medo. Porque está ali o leão. Você conhece o objeto que te dá medo. Angústia é um medo indefinido, porque nenhum de nós sabe o que é a morte. E aqueles que souberam não nos contaram. A morte é uma angústia difusa e cada um de nós veste essa angústia com uma roupagem. Eu tenho medo porque nada que eu fiz valeu a pena. Eu tenho medo porque eu não sei como é que vão ficar meus entes queridos. Então, o quanto mais a gente trouxer para nossa realidade esse tipo de discussão, menos angustiante esse assunto vai ficando, mais claro ele vai ficando, e aí a gente consegue lidar com ele de uma maneira menos sofrida, porque a gente vai sofrer por perder o nosso ente querido ou pela nossa morte mesmo, né? Como você disse, os idosos às vezes já vão se preparando para estas questões, porque às vezes a vida vai levando eles a pensar nisso. Outro motivo é que eu acho que a gente vive numa cultura de Shangri-La, né? Todo mundo quer viver para sempre. E se faz 1000 coisas, se tenta 1000 tratamentos, e se faz cirurgia. É a busca pela fonte da juventude eterna, e né? agora é orgânico, eu sou totalmente a favor, é lactose free, é não sei o quê. E as pessoas fazem de tudo para viver e é maravilhoso, mas a gente também tem que ter a serenidade que quando o nosso momento chegar, não pode ser uma surpresa. A gente sabe que vai morrer. Mas se a gente não cria esse espaço na sociedade, não percebe que o melhor que lhe pode acontecer é envelhecer, só tem uma alternativa. O que você prefere? Morrer cedo? Então vamos se preparar para envelhecer e vamos pensar que também no final de cada vida existe uma coisa que chama-se morte. Se preparar para essa finitude. E como é que nos preparamos para a morte? Como se faz isso sem dar espaço para o desespero? O preparo, na verdade, diz respeito a você elaborar um plano de vida, um projeto de vida, onde você tenha mais lucidez sobre as suas prioridades, onde você contemple a possibilidade de trazer para o momento presente aquilo que você está deixando para muito depois. É claro que tem coisas do muito depois que não cabem agora. Por exemplo, se a gente for pensar, eu quero ter bisnetos, mas agora não cabe você ter bisnetos. Agora, talvez caiba você mudar de profissão, cabe você fazer uma viagem que pode fazer você olhar o mundo com outros olhos, pode fazer com que você queira se relacionar com as pessoas de uma maneira mais íntegra, de uma maneira mais honesta com seus sentimentos e com os sentimentos das outras pessoas. Isso é se preparar para a morte, porque quando eu digo se preparar para a morte, é para você chegar na hora do tchau e olhar para trás e falar assim, fiz o que eu tinha que fazer. Sem arrependimento. Não estou arrependida de nada. O que eu podia fazer com aquilo que eu sabia naquele momento, mesmo que eu tenha feito errado, a minha decisão foi acertada e eu não me arrependo. Mas se você não pensa que você vai morrer, você acha que você tem tempo para voltar atrás. Eu falei, igual você pegar a marginal pro lado errado aqui em São Paulo e aí você está sem gasolina. Às vezes não dá para você chegar até o retorno e não tem nenhum posto no caminho para você reabastecer. E aí
não vai ter jeito, você vai parar no caminho e não vai poder voltar atrás em muitas coisas que você poderia ter se programado. Priorizar o que é importante. Esse é o primeiro passo para quem entendeu que é finito. Reclamações, lamentações, chateações, mágoas. Gastamos energia com tantas coisas que não nos acrescentam e nos tiram a plenitude da vida. Pensando na morte, cabe a nós responder: que vida eu quero ter? As pessoas têm uma ideia de que se preparar para a morte é você, vamos só aproveitar a vida, viver no bem bom, só alegria. Isso pode gastar seu combustível antes da hora. E aí você vai acabar com a sua vida antes do tempo que teu corpo te permitiria, que a tua história de vida te permitiria, porque você vai para um espaço do perigo, né? Então, eu digo que todas as frases que começam com eu mereço, terminam em tragédia. Então, você merece muita comida e engorda, você merece muita bebida e passa mal, bate o carro. Então, o eu mereço é muito perigoso. E não pode estar relacionado às suas escolhas prioritárias. É o que eu posso fazer, o que eu quero fazer, o que eu devo fazer. Essas são as perguntas, essas são as perguntas e ao mesmo tempo as respostas daquilo que é felicidade para mim. Vida, não tem o que você correr. Eu não falei para você que quando você nasce você já começa a correr? Não, são as consequências de você viver um pouco mais. Eu brinco em casa que eu falo, eu não quero ficar velho, porque eu não quero depender de ninguém. Enquanto eu puder fazer o que eu gosto de fazer, então a vida para mim está ótima. Se Deus me ouvir minha prece, como Ele sempre ouviu, que eu sou um cara abençoado pra caramba, eu vou antes de ser precisar dar trabalho para os outros. Jairo é assim, está sempre de bem com a vida. Gosta de desfrutar o tempo mexendo com a terra, cuidando dos animais, observando a natureza e cultivando o relacionamento de mais de 2 décadas com a esposa Sônia. Mas qual o segredo para uma vida leve, mesmo sabendo que um dia tudo isso terá um fim? Em casa, todo mundo, pô, Jairo, mas você, cara, você nunca pode pensar em coisa ruim, você tem que pensar coisas boas. Eu não gosto de comentar tragédia, televisão quando começa a passar aquela coisa, não gosto. Eu gosto de ver coisas boas, coisas bonitas, então isso aí facilita muito a vida da gente. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Nossa, quer ver? Eu sentir realizado é ajudar as pessoas. Isso está dentro de mim. É uma coisa, sabe? Ops, ainda hoje mesmo, eu vinha vindo, tinha um Fusca caído dentro de um buraco ali na estrada, mas só não virou para trás porque não... Acho que Deus segurou ele lá. Eu parei e perguntei, o homem estava dentro do Fusca, falei, vem cá, vou ajudar o senhor. Eu estava correndo, porque tinha que vir para casa. Já ando com o meu carro, anda com tudo. Eu fui lá, reboquei, tirei ele. Puta, mas ele me agradeceu. Quando eu falei, meu amigo, o prazer meu é ajudar. Você tá bem? Tô ótimo. Então, siga a tua viagem que eu vou seguir a minha. É gostoso. Isso faz bem pra gente. Quando você ajuda as pessoas. E isso aí, você vai esquecendo esses cabelos brancos, sabe? Morremos antes da morte quando nos abandonamos. Quando deixamos a consciência sobre nós mesmos de lado e deixamos o significado da existência desaparecer no tempo.
Não falar sobre a morte é não falar sobre a importância da vida. A gente tem que se preparar, entre outras coisas, para ter qualidade de vida até o final da vida. A finitude. Isso é importante. A gente tem que ser realista. Eu sei que hoje, comparado a 20 anos atrás, eu estou 20 anos mais próximo da morte, do meu fim, do que eu estava 20 anos atrás. Isso não é mito, isso é realidade, é ser bem realista. Tem que me preparar para isso, de todas as formas, inclusive de manifestar legalmente o que eu quero no final da minha vida. Ou melhor, o que eu não quero. Eu não quero estar com tubos em todos os meus orifícios num CTI durante 4 meses sem a menor perspectiva de recuperar a qualidade de vida. Eu tenho que deixar isso manifestado já, para minha família, para um advogado, para os médicos, para que eu não me surpreenda com coisas que a gente vê por aí. Hoje a gente já tem algumas discussões sobre o testamento vital, que é um documento que a gente deixa por escrito, dizendo o que a gente quer que façam com a gente, caso a gente não possa opinar. Eu quero que eu fique ligada em aparelhos, eu quero que, se eu tiver uma parada cardíaca por muito tempo, eu quero que me reanime, mas se as pessoas não param para pensar sobre a morte, que tipo de morte a gente vai ter? E aí a nossa morte acaba ficando na mão do outro. Eu acho que você tem que olhar para isso com tranquilidade, tem que refletir sobre isso, tem que tomar providências. Você quer que os seus herdeiros recebam isso, aquilo, aquele outro, faça lá o seu testamento. E tem o testamento vital, que é algo que também é novo. E olha o alívio para a família, que tem que decidir pela pessoa, sem saber o que a pessoa quer. Fala o que você quer enquanto você está bem com o juízo, que a família vai ficar muito agradecida de dizer, não, o que ele queria era isso, vamos fazer. Então, eu acho que pensou, tomou as decisões todas, tal, vai viver, vai se divertir, sabe, vai aprender, vai dar risada. As pessoas morrem como viveram. Se nunca tiveram uma vida com sentido, dificilmente terão chances de viver a morte também com sentido. O que separa o nascimento da morte é o tempo. Ao contrário do que muitos pensam, tempo não é dinheiro. Tempo é vida. E vida é o que fazemos dentro desse tempo, que é igual para todos. O tempo não para. Você aceitando ou não, enquanto respira, a vida acontece todos os dias. O que quer fazer com essa vida? Olha, foi uma experiência de vida, foi um projeto que eu tive desde criança, de um dia ter uma chácara, uma terra para mim. Meus pais teve, nunca conseguiu, lutava, comprava, precisava vender por causa dos filhos estudando, o salário era muito pouco, e ele nunca realizou esse projeto. Então, um dia eu falei, eu vou fazer isso para mim. E lutei. Tive várias pessoas, né, dentro de casa, não faz isso, não faz isso. Não. Eu comecei do zero aqui. Aqui era um pasto, não tinha nada, eu comecei do zero. Mas idealizei, fiz um projeto, falei, eu vou terminar minha vida lá. Coloque-se isso daí na mão de Deus, que Ele vai te ajudar, Ele vai te amparar. E foi assim, a luta foi. Essa mudança, para mim, foi só benéfica. Em termos de saúde, principalmente. Eu trabalhava, ficava praticamente 12 horas sentado, todo dia, na frente de um computador. Chegava à tarde, eu tinha dores nas costas, pé inchado. Chegava em casa, era banho e cama. Não tinha convivência com a minha esposa, porque é muito cansada, aquela correria, aquela coisa. Depois que eu vim para cá,
Em 6 meses aí, que estamos aí, já emagreci 8 quilos. Trabalho o dia inteiro, não sinto dor nenhuma. Tomava remédio, sentia pressão, essas coisas, não sinto mais nada. A saúde, o benefício é a saúde, aquilo é prazer, você fazer aquilo que gosta. Não existe nada melhor que isso. Falar sobre morte é estranho pra gente. Ninguém gosta. Mas refletir sobre ela pode nos trazer conforto para várias situações da vida. A morte nunca fará sentido para o ser humano, mas aceitá-la pode nos trazer aprendizados, especialmente na velhice. A vontade é de vivermos para sempre. Mas desvios de percurso em nossa história humana trouxeram a finitude, e esta veio até mesmo como um alívio. Já pensou viver a eternidade em um mundo tão angustiante? Não deixemos que o medo crie barreiras. Não falar sobre morte não te dá mais tempo de vida. É a fragilidade que vem com a idade. É a maravilha de envelhecer, porque muitas pessoas morrem muito cedo. E a gente está envelhecendo, então a gente já está no lucro, né? Toda vez que eu encontro um paciente que está morrendo, que é mais novo do que eu agradeço a Deus, porque eu estou viva. E assim é a vida, né? Em Eclesiastes 3, verso 22, Eclesiastes é um livro que pensa bastante sobre a questão de vida e morte, de razões de viver. E o próprio autor de Eclesiastes, ele se rebela contra a ideia. Olha, eu fiz tudo isso, mas eu vou morrer como morre um cachorro. Tem um cachorro da rua aí, morre, eu morro, nós dois apodrecemos, nós dois no final temos o mesmo fim. Então, qual que é o sentido da vida? Para que viver? E então eu acho que esse é um problema. Se a pessoa começa a olhar para isso de maneira séria, ele acaba caindo que nem Eclesiastes, dizendo, olha, para que viver então? E fica depressivo, e fica... tem momentos que ele diz, melhor seria morrer mesmo. Final, já que a morte é isso, melhor acabar com tudo logo. Não é? E essa crise que você tem lá, tem um verso lá que talvez explica toda essa crise, por que nós não aceitamos. Lá em Eclesiastes 3, 22, diz assim, que Deus, ao criar todas as coisas, pôs a eternidade no coração do ser humano. Ele traz dentro de si, nascendo e vivendo, ele traz dentro de si uma perspectiva de eternidade. Ele foi criado para a eternidade, ele não foi criado para a morte. É porque, na verdade, assim, eu penso que é tão óbvio que você falar sobre morte é falar sobre vida, porque quando as pessoas falam sobre morte, elas querem falar do depois da morte. Isso é o desconhecido. Isso também faz parte do processo de elaboração do tabu, porque todo mundo tem uma grande boa teoria a respeito de o que acontece depois. Só que, enquanto você está se ocupando de decidir o que acontece depois, a sua vida aqui está passando, entendeu? E aí, essa aqui não vai acontecer depois, ela está acontecendo agora. Então, para mim é meio óbvio que você falar da morte significa você falar de tudo que acontece antes que ela aconteça. Porque ela vai acontecer, não tem como você sair dessa perspectiva. Toda a história termina com uma morte no final, não termina com um casamento onde você é feliz para sempre, não termina com ganhar na loteria e você vai comprar tudo que você quer, não termina com você tendo 5 filhos todos maravilhosos, incríveis e trabalhando e estudando fora do mundo, fora do país. Não é assim que termina a sua história. Sua história termina com a morte, que é a sua. E aí tudo que vai acontecer até esse dia é vida. Não é morte, mas se você pensar, vai ser uma vida com muito mais valor, muito mais significado. Quando você nasce, você já começa a morrer. A vida é essa, a experiência que você tem na vida é essa. Você nasceu, você já está no andamento, caminhando para a morte. Mas talvez seja pelo fato de eu viver assim, uma vida com Cristo, saber, eu nunca tive problema. Tanto é que eu passava isso para minha esposa e ela achava uma coisa absurda. Né? Morrer, que é isso, tem que viver. Eu falei, não, a gente não tem hora, não tem momento, você não escolhe. A hora, dia, você não escolhe nada. Você tem que viver bem o dia de hoje, tanto você viver para a tua família, para tua coisa. E o dia que ela chegar, o grandioso lá sabe a hora que vai ser, não tem problema nenhum. E se eu ainda não quiser falar sobre morte?
Tenho a opção de seguir a vida não dando importância a isso? Mas isso tem um custo. Bom, a primeira consequência é que você não deixa de morrer. Então, se você acha que você não vai falar sobre morte e por acaso não vai acontecer com você, então a primeira consequência é que você está enganada, né? Então, se não falar sobre morte não te priva dessa grande oportunidade. Não vai te dar mais tempo. Não vai te dar mais tempo. Não falar sobre morte oferece para você a possibilidade de fazer escolhas redondamente erradas. Não falar sobre morte oferece para você uma grande possibilidade de você se arrepender sem chance de voltar atrás. Não falar sobre morte pode oferecer para você uma chance inimaginável de sofrer sem sentido. Então, acho que não falar sobre morte não é um bom negócio. Mas tem gente que gosta de fazer maus negócios, né? Então, cada um... Aí, paciência, né? O convite é para que tenhamos paz com a morte. Para isso, temos que olhar com carinho e compaixão para a nossa existência. Que a reflexão sobre a finitude não nos paralise. Mas que nos traga ainda mais o gosto de uma vida cheia de experiências. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Sob esta ótica, não estamos caminhando para o nosso fim, e sim para as nossas origens. A morte não é um ponto final em si mesma, e se entendermos isso, nos colocaremos em posição de total dependência daquele que pode nos dar a vida eterna.